bom? Vamos lá, então, neste momento, estudarmos a palavra de Deus. Nós o faremos em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Volta aí um pouquinho na Bíblia, se você já tinha aberto em 2 Crônicas. O texto que nós vamos estudar nessa manhã é 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e versículos 10. Se você não está com a tua Bíblia aí, não tem problema, mas depois você confere lá no texto bíblico. Se você tiver com o aplicativo da Bíblia, pode usar tranquilamente. Se você quiser acessar no computador a Bíblia, não tem problema nenhum. A palavra é poderosa aonde quer que ela esteja escrita, tá bom? Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, é o texto que eu separei, que o Senhor Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã, para a gente refletir junto no início desse novo dia e dessa nova semana de trabalho. O texto diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. São somente dois versos que surgem como uma pérola no meio das genealogias aqui do livro de Crônicas. Não quer dizer que as genealogias não tenham a sua devida importância histórica, a devida importância para o estudo da palavra. Ela tem sim, mas no meio da genealogia, se você estiver lendo aí a genealogia, se um dia você estiver fazendo um ano bíblico e chegar em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, você vai ver que no meio da genealogia, o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, parou um minutinho, com apenas 2 versos e poucas palavras, ele nos ensinou uma preciosa lição, ou talvez algumas lições preciosas, que são importantes para nós, que são importantes para o nosso crescimento espiritual e para o desenvolvimento do nosso relacionamento com o Senhor Deus. Eu quero dividir essa reflexão em 2 ideias principais. A primeira, o homem, de quem é que a Bíblia está falando. A segunda, a oração desse homem. Vamos começar, então, com o homem. A Bíblia está falando que esse homem se chamava Jabes. E eu tenho a impressão que o autor bíblico começou pelo final, né? Isso é uma estratégia de escrita, uma estratégia literária. Aquele que escreve, às vezes, ele faz isso. Ele já avisa como termina a história no começo para prender você, para você fazer questionamentos e perguntar. Então, quem lê aí, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos? A primeira coisa que pergunta é, por quê? Por que no meio de uma genealogia, onde o texto bíblico só está dizendo quem é filho de quem é primogênito de quem, de repente, o autor bíblico fala que o Jabes era mais ilustre do que o seu irmão? Quando eu me pergunto por quê, eu continuo a leitura e, na consequência da leitura, eu descubro o porquê. Mas tudo começou antes disso, quando ele nasceu, e o texto diz, sua mãe lhe chamou de Jabes, e quando ele invocou ao Senhor Deus. Mas o fato é que, se a história de Jabes está na Bíblia, isso nos indica o desejo de Deus de que os seus filhos também sejam ilustres, de que os seus filhos também brilhem, de que os seus filhos também se destaquem. Essa é a vontade do Senhor Deus. Se o Senhor Deus, ele deseja que a gente brilhe, então ele vai lá e indica isso na sua palavra. Então você está lá fazendo ano bíblico, naquela genealogia chata e cansativa, né? Não está aguentando, está falando, será que eu vou conseguir, Senhor? Me dá a graça de conseguir continuar o estudo bíblico. Aí, de repente, você chega aí no verso 9 e tem uma pérola aí, você fala, opa, se Jabes foi ilustre, também posso ser ilustre. Jabes, ou Jabes do hebraico, significa aquele que causa dores, ou ele causa dores. E o próprio autor bíblico já explicou para nós o porquê desse nome, porque a sua mãe, quando o gerou, disse, porque com dores o dei à luz. Jabes era o mais ilustre dentre todos os seus irmãos, era o que mais brilhava. Para você tentar entender isso melhor, eu quero lembrar do rei Davi. A Bíblia Sagrada diz que o rei Davi era o homem segundo o coração de Deus.
considerado pela tradição judaica até os dias de hoje como o principal rei da história de Israel. Mas você se lembra do nome de um dos 6 irmãos de Davi? Você lembra ou não? Eu, sinceramente, não lembro. Se eu fizer uma pesquisa aqui, eu encontro rápido, mas eu não lembro do nome de nenhum. Se você lembrar, você vai lembrar do nome de um só. Eu duvido que você lembre do nome dos 6. Por quê? Porque Davi era o mais ilustre dos seus irmãos. Dessa forma, a Bíblia também está dizendo para nós que Jabes era o mais ilustre dentre os seus irmãos. A gente não sabe nenhuma outra informação dele. A gente sabe que ele marcou a história, mas a Bíblia não se demora em falar muita coisa sobre Jabes, mas o nome dele se destaca, e se você já leu a Bíblia, esse trecho da Bíblia, já conhecia a oração de Jabes, eu também duvido que você sabe o nome de um dos irmãos dele, tá bom? Então, o significado do nome, aquele que indica dores, era o mais ilustre de todos os seus irmãos, aquele que causa dores, desculpa. E o texto também nos lembra, se você prestar atenção aí logo no início, que a vida não é só sucesso, né? A vida não é só felicidade, a vida não é só bênçãos. Ainda que exista uma denominação religiosa, que eu falo aqui com todo respeito e carinho, mas que tem um slogan dizendo assim, pare de sofrer, como se indicasse que a vida cristã é uma vida sem sofrimento, é um equívoco, né? A vida cristã é uma vida de aflições. Jesus nos avisou, nesse mundo tereis aflições. Então quer dizer que estar neste mundo, antes da sua renovação, prevista por João em Apocalipse, nos torna inevitavelmente suscetíveis a crises. Não tem como passar por esse mundo e não experimentar desilusão, não experimentar perseguição, não experimentar fracasso, não experimentar tragédia. Mas isso também não pode nos tirar a certeza de que o desejo do Senhor é que a gente brilhe, é que a gente se destaque, é que a gente seja feliz de verdade nessa terra. Jabes nasceu num momento de dor. E a gente não tem certeza, através dessas palavras que estão aqui na Bíblia, se o momento da dor foi o momento do parto, ou se todo o período da gravidez foi um período de dor. Talvez tenha sido até os dois, mas a gente sabe que ele nasceu num momento de dor. E a mãe dele, como tradicionalmente os judeus faziam, na verdade os orientais fazem até os dias de hoje, deu a ele um nome que tinha que ver com o seu nascimento, né? A Bíblia fala de Jacó, do hebraico Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar. Tem a ver com o nascimento, nasceu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Era assim nos tempos bíblicos, é assim ainda em algumas regiões do Oriente. Mas então ele já nasce com esse nome marcante, um nome que parece querer determinar o seu destino, parece querer determinar uma história de fracasso, aquele que traz dor, aquele que causa dor, o causador de dor. Esse é o nome dele. E a história de Jabes nos ensina que nós não somos obrigados a carregar fardos hereditários. Ninguém é obrigado a carregar a história da sua família para sempre. Ou eu nem diria que a história da sua família, mas fardos adquiridos durante a infância, talvez durante a adolescência, ou talvez até de um passado distante da vida adulta. Ninguém é obrigado a isso. Nós todos somos convidados por Deus a nos libertar. Nós podemos superar, já disse o apóstolo Paulo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Creia nisso e supere. Deixe para trás a história de dor da sua família, do seu nascimento, da sua infância ou de um passado distante na sua juventude ou na sua adolescência. Sequer nós devemos também passar a vida inteira lastimando e remoendo os motivos pelos quais a felicidade parece impossível. Às vezes acontecem coisas que fazem a gente pensar que a gente nunca vai conseguir ser feliz. E aí a gente se torna o lastimador geral da República. A gente não sai do Facebook, a gente não sai do Instagram e do WhatsApp chorando pitanga, reclamando da vida. A gente é aquela pessoa pessimista. Eu lembro de um desenho animado que tinha uma personagem que falava assim, ó céus, ó vida, ó azar. E eu conheço, de coração estou falando agora, um monte de crente desse jeito.
Querido, Jesus Cristo não chamou você à sua presença para encontrar nele salvação e bênção, para você passar a vida inteira reclamando, lastimando, de cabeça baixa, em nome de Jesus Cristo. Erga a tua cabeça. Ainda que a felicidade pareça impossível, lembre-se que você serve ao Deus que tudo pode. Ele ama você, ele quer o melhor para você. E a palavra de Deus nos diz assim que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Então permita, deixe brotar na sua vida a semente da mudança. Hoje, no início dessa nova semana, eu comecei aqui dizendo, é uma semana desconhecida para nós. Foi assim que eu falei com o Senhor Deus, mas o Senhor Deus vai estar à nossa frente. E se essa semana foi a semana que Deus escreveu na nossa história, onde a nossa vida será mudada, onde nossa vida será modificada, onde determinados fracassos ficarão para trás, e Deus agora fará com que a gente escreva um testemunho para que a gente conte a todas as pessoas. E se Deus tem uma bênção lá grandiosa preparada na sua mão para derramar sobre você essa semana, então deixa acontecer. Deixa a mudança brotar dentro do seu coração, a superação brotar dentro do seu coração. Chegamos à segunda parte da mensagem, aonde nós falaremos sobre a oração de Jabes. Já falamos sobre a pessoa de Jabes, agora nós falaremos também sobre a oração de Jabes. Jabes divide a oração, ou eu poderia dividir a oração de Jabes em 3 partes. Eu sei que há historiadores, há especialistas, há intérpretes da Bíblia que dividem em 4, mas quando eu faço a leitura aqui em várias versões da Bíblia diferentes, eu não consigo enxergar 4 separações. Eu enxergo 3. Primeira, me abençoes. É o pedido de bênção, a petição de bênçãos. E eu entendo, queridos, de todo o coração, e digo para vocês que pedir que Deus nos abençoe é, em primeiro lugar, reconhecer quem Ele é. Eu só peço bênção para quem eu reconheço como abençoador. Eu só peço milagre para quem eu reconheço como poderoso. Está entendendo? Eu só peço determinadas coisas a quem é capaz, a quem é competente para poder operar essas coisas. Então, se eu peço a Deus, Senhor, me abençoe, quer dizer que eu estou reconhecendo quem Ele é. Um Deus abençoador, um Deus doador de vida, um Deus sustentador. Entretanto, Tiago nos afirma em sua carta que nós não temos nada porque nada pedimos ou porque pedimos mal, ou pedimos coisas que não precisamos, que nos farão mal, que nos conduzirão ao pecado para a satisfação dos nossos próprios prazeres. Lembrando que ainda existe aquilo que quem não crê ou duvida não recebe, mesmo que peça. Então quer dizer que eu posso não pedir e por isso eu não recebo nada, eu posso estar pedindo coisas erradas que não se alinham à vontade de Deus, descrita na sua palavra ou revelada a mim através do seu Espírito Santo na oração, que a oração não é só para pedir, a oração não é só para agradecer, em nome de Jesus, queridos, vamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus. A oração é, em primeiro lugar, para a gente alinhar a nossa vontade com a vontade do céu, como disse Jesus Cristo na oração do Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele fez isso 3 vezes para ter certeza de que a vontade de Deus era diferente da dele. Ele já supunha que era. Na 3ª vez ele teve certeza, ele parou de orar e caminhou para aquilo que não era a vontade dele, era a vontade do Pai. E a vontade do Pai se concretizou. Então, na oração, eu oro 1, 2, 3 vezes, solicitando a Deus determinadas coisas, pode ser até mais vezes do que isso. Para quê? Não só para apresentar minha petição a Deus, mas também para permitir que a vontade de Deus se alinhe ao meu coração. Então, permita isso na tua oração. Não se ajoelhe somente para falar. Deixe Deus falar contigo também. Deixe o Senhor Deus falar contigo na oração. Então, tem gente que pede e não recebe, quer dizer, tem gente que não pede, é por isso que não recebe, tem gente que pede mal, tem gente que pede coisa que não precisa, e tem gente que pede coisa que é para satisfazer os seus prazeres pecaminosos,
Tem gente que pede e não acredita, duvida de Deus, duvida que Deus tem poder, amor, duvida que Deus está escutando a sua oração. Lembra, querido, que quando você está duvidando que Deus está escutando a tua oração, você não está duvidando de si mesmo, ainda que possa parecer. Ainda que você fique ali orando, pensando, nossa, minha oração não passa do teto, porque eu sou um miserável de um pecador. No fundo, quando você está orando disso, você está duvidando da misericórdia de Deus. Porque você está duvidando do poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário em teu favor, em teu lugar. Se ele fez isso, quer dizer que o Pai ouve a tua oração quando você a faz no nome dele. Não duvide mais do nome de Jesus, não ore mais com dúvida dentro do seu coração. Mas a minha pergunta para você nessa manhã é: o que você tem pedido a Deus? Se um pai humano e pecador sabe agradar os seus filhos com bons presentes, como disse o Senhor Jesus, quem dirá o nosso Pai que está no céu, que é bom, plenamente bom, e nos ama com amor perfeito. Me abençoes. É se entregar à vontade divina. Você quer fazer isso essa manhã? Você quer se entregar à vontade de Deus para você? Parar de ficar dando murro em ponta de faca? Parar de ficar andando por caminhos desconhecidos que você não sabe aonde vão te levar? Você quer se entregar totalmente à vontade de Deus nessa manhã? Com a certeza no coração de que ele vai conduzir, então faça isso. Siga o exemplo de Jabes. Me abençoe, Senhor. Me dê a bênção que tu queres. Eu aceito. Eu não sei o que é que o Senhor tem, mas eu aceito, seja o que for. Você conseguiu pegar a ideia? Você conseguiu entender o que esse texto significa para nós, como ele fala profundamente ao nosso coração? Não te largo, lembra de Jacó? Enquanto não me abençoares. Será que esse pedido de Jacó tem alguma ligação com o pedido de Jabes? Porque Jacó também carregava um nome que carregava, quer dizer, também tinha um nome que carregava um destino fracassado. E ele ficou agarrado ao Senhor até que a bênção chegasse. Que bênção Jacó queria? No caso de Jacó é fácil de determinar, é fácil de entender, é fácil da gente interpretar. Jacó queria a bênção do rompimento com aquela história de engano, de passar a perna, de segurar o calcanhar das pessoas, aquela história de mentira. Era isso que Jacó queria. Esse era o desejo de Jacó. Ele queria romper com aquele destino pré-determinado. E você? Você se sente destinado ao fracasso? Quando você olha para a sua família, quando você olha para a sua infância, para atitudes do seu passado, você acha que você é determinado à infelicidade? Então eu tenho uma outra palavra para você nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele te ajudará, ele fará mais. E mais do que isso, quando você pede ao Senhor, Senhor, me abençoe, você também está pedindo ao Senhor, Senhor, faça de mim uma bênção. Porque quanto mais abençoado você é, mais capacidade de abençoar você tem. E também, quanto mais você abençoa, mais você é capacitado a receber a bênção de Deus. E ela não acaba. A bênção de Deus nunca acaba, a bênção de Deus nunca é retirada. A única forma de você deixar de ser abençoado uma vez que você foi, é se você mesmo sair debaixo da bênção de Deus. Então, se coloque à disposição de ser uma bênção, como você foi chamado para ser, luz do mundo, sal da terra. Se coloque à disposição para isso. Haja dessa forma nessa semana. E eu tenho convicção de quanto mais você abençoar pessoas. Com o quê, pastor? Financeiramente, com um carinho, com um abraço, com uma palavra, com horas de trabalho voluntário, com cuidado. Quanto mais você abençoar pessoas nessa semana, eu tenho certeza, mais a bênção do Senhor será sobre você e isso lhe trará felicidade. Segunda parte da oração, alarga as minhas fronteiras. É isso que Jabes pediu. Senhor, alarga as minhas fronteiras. O que isso significa? Provavelmente isso significa um pedido de sucesso. Na verdade, Jabes vive num tempo em que o sucesso é determinado pela quantidade de terras que um homem tem para criar os seus animais ou cultivar a terra. Então, quando ele está pedindo, Senhor, alarga as minhas fronteiras, ele está pedindo literalmente, Senhor, me dá mais terras. Que significado isso tem? Ele está pedindo sucesso na vida profissional dele. Tem pecado nisso? Lógico que não. Lógico que não, queridos. Ainda que a gente deva viver com os pés na terra e os olhos no céu, os pés ficam na terra. E se os pés ficam na terra,
eu posso ser feliz nessa terra, não há nenhum impedimento. Ah, pastor, mas o senhor falou que a gente vai ter aflição, mas dá para ser feliz com aflições. Ah, senhor, pastor, mas a Bíblia fala que nós vamos ter perseguição, mas dá para ser feliz sendo perseguido. Dá, com Jesus Cristo tudo é possível. E a gente pode sim brilhar na nossa vida profissional. A gente pode sim nos destacar na nossa vida profissional. Tem problema nenhum na sua vida financeira, tem problema nenhum você pedir isso para Deus. Jabes está falando, Senhor, expanda meus horizontes. Senhor, me dê mais oportunidades. E, de novo, quando ele está pedindo isso, ele está se colocando à disposição. Porque quem pede oportunidade está disposto a ir além. Está se colocando à disposição para trabalhar mais, para fazer mais. É um pedido vinculado a uma maior responsabilidade. Só faz sucesso quem trabalha muito. Então, você está dizendo, Senhor, eu estou disposto a trabalhar mais, a fazer mais, pela tua obra e também na minha vida profissional. Eu quero mais, Senhor, eu quero experimentar mais. Então, abençoa o meu trabalho, Senhor. Abençoa. E olha, eu vou dizer uma coisa. Quando você se coloca à disposição realmente de Deus, o Senhor Deus dá. E é verdade que o Senhor dá mais para uns e menos para outros. É verdade, porque há alguns que se dispõem mais do que outros, alguns se colocam mais em posição do que outros, alguns são colocados numa posição de receber bênçãos mais do que outros. É igual um exército. O soldado que se dispõe a estar na linha de frente da batalha, ele recebe as melhores armas. Outro exemplo também são as pessoas mais caridosas. São elas que recebem de Deus mais bênçãos financeiras. Você já parou para pensar nisso? No mundo adventista, a gente tem um exemplo claro, o Dr. Milton Afonso. Quanto mais se colocou à disposição de ajudar, mais ele foi abençoado financeiramente. Os que pregam a palavra também, a Bíblia Sagrada deixa claro que aqueles que se dedicam a pregar a palavra recebem do Senhor os melhores dons e até poder para operar milagres. Amém? Então, querer mais terra, na terra de Deus, lembra que Jabes vivia na terra de Deus, provavelmente ali no tempo dos juízes, Jabes viveu, mas ele vivia na terra de Deus. Querer mais terras na terra de Deus também pode significar querer e se dispor a contribuir para o aumento do reino de Deus. Porque, se Deus dá mais terras para Jabes, quer dizer que as terras de Deus aumentam também. Quer dizer que o povo de Israel cresce, quer dizer que o reino de Israel, as fronteiras de Israel crescem. Então, de repente, quando eu peço a Deus sucesso na minha vida profissional, eu estou dizendo, Senhor, se o Senhor me abençoar na minha vida profissional e ali eu me destacar, eu vou poder ajudar mais a igreja, vou poder ajudar mais a tua obra, vou poder ajudar mais a tua causa. Pode ser isso também. Não é pecado, entenda de uma vez por todas, pedir bênçãos materiais. Não é pecado pedir prosperidade financeira. Você só não pode viver a sua vida inteira focado nisso. Se você colocar isso acima do próximo e acima de Deus, aí isso vai ser um ídolo na sua vida, vai ser um problema para você. Não é pecado pedir a Deus crescimento nos seus negócios, uma promoção no seu trabalho, sucesso na sua vida profissional. Não tem problema nenhum, pode pedir a Deus. Deus quer que os seus filhos brilhem em todas as áreas da sua vida. Última parte da oração, eu prometo que eu já estou terminando. Que a tua mão seja comigo. E eu coloquei aqui na mensagem que eu preparei, que a tua mão seja comigo para quê? Para me livrar do mal. Porque a mão de Deus na Bíblia é sinal de bênção, mas Jabes já pediu a bênção ali atrás. Então agora ele não está sendo repetitivo. Ele está falando da proteção de Deus. A proteção de Deus também é simbolizada na Bíblia pela mão de Deus. A mão de Deus é símbolo de presença e também símbolo de proteção em diversos textos bíblicos. Eu imagino até que você está lembrando de alguns, lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que a mão de Deus era com os apóstolos, e por isso a igreja crescia, e milhares se achegavam diariamente. Então, a presença de Deus é certeza de bênção, Jabes já pediu, mas também é certeza de proteção. Além de certeza de sucesso, talvez não aos olhos humanos, talvez sucesso aos olhos de Deus, o verdadeiro sucesso, mas também de prosperidade verdadeira, de felicidade plena. Além disso, é também sinal da proteção de Deus, e faz todo sentido. Jabes pediu a bênção, Jabes pediu sucesso na vida profissional, agora ele fala, Senhor, eu preciso da tua mão para me proteger do mal. Por quê? Porque quando eu brilhar, eu vou incomodar. A fruta mais bonita do pé é a primeira a ser cobiçada, é a primeira que atacam pedras para ser
derrubada e para cair, não é verdade? Isso acontece. Quem brilha incomoda o inferno e incomoda aqueles que não são de Deus. E a gente pode sofrer perseguição porque a gente brilha. Se você se destaca no teu trabalho, você sabe do que eu estou falando. Se você se destaca na igreja, você sabe do que eu estou falando. Porque na igreja a gente continua com tendências para o mal. A gente não deixou de ser pecador porque a gente virou crente. Então, a igreja está cheia de pecadores. Quem se destaca, os pecadores às vezes perseguem. Às vezes incomoda. Eu espero que você não esteja passando por isso. Mas há pessoas passando por isso e há pessoas que já passaram por isso no passado. Então, Jabes termina a oração falando: Senhor, preciso da tua mão para o Senhor me proteger, para que o Senhor me livre do mal. Parece que Jesus quase repetiu as palavras de Jabes no final da oração modelo, a oração do Pai Nosso. Você parou para pensar nisso? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parece que Jesus havia se inspirado na oração de Jabes nesse último trecho da oração do Pai Nosso, e ele também deixou por último, como Jabes deixou por último. Mas nas palavras de Jesus, a solução dele para a tendência humana de cair em tentação é livrar do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, para Jesus, quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, pedindo o livramento do mal, no fundo, não é o livramento da perseguição e da tentação exterior. É o livramento de nós mesmos. Porque quando a gente alcança sucesso, quando Deus nos dá grandes bênçãos, nós podemos criar tentações para nós mesmos. E a nossa tendência humana pode nos levar para o buraco. Eu espero que eu não esteja falando nessa manhã com alguém que está passando por isso, mas é possível que alguém que se coloca como tentador de si mesmo esteja nos ouvindo nessa manhã. E em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar você para orar como Jabes, a pedir a Deus para se livrar de você mesmo. Livra-nos do mal. É isso que nós precisamos pedir a Deus. Livra-nos do mal. Possivelmente Jabes também tinha isso em mente, o medo de si mesmo. Afinal, de que adianta? Responde aí para mim. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? De que adiantaria Jabes ser abençoado, rompendo dessa forma com seu destino ou hereditariedade? De que adiantaria ele alcançar sucesso em tudo na vida, se Jabes não fosse protegido de si mesmo? É por isso que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Eu sei que o negue-se a si mesmo está fora de moda, né? Não é moda mais falar desse assunto. Agora, num mundo que exalta o homem o tempo todo, que exalta as tendências humanas o tempo todo, o negue-se a si mesmo está sendo aos poucos esquecido no mundo cristão. Mas posso te falar uma coisa? Continua escrito na palavra. Salomão, por exemplo, teve a bênção, a maior de todas as bênçãos, sabedoria, depois recebeu riquezas, um reino poderoso, tudo deu certo, tudo deu certo. A bênção de Salomão rompeu com o seu histórico familiar. Ele era um filho de uma mãe que começou o relacionamento com Davi, um relacionamento de adultério, ou seja, o fracasso estava previsto. Mas ele recebeu a bênção de Deus do rompimento com esse histórico familiar, com essa história, com esse passado terrível. As suas fronteiras foram expandidas literal e simbolicamente. Ele teve absolutamente tudo que um homem poderia ter. Mas Salomão não conseguiu se proteger de si mesmo. E sabe o que aconteceu com ele? Isso o levou à ruína. Aprenda comigo. O nada com Deus é melhor do que tudo sem ele. Eu vou repetir. O nada com Deus é melhor do que tudo sem ele. Reflita nesses versos. Que as lições desses versos sejam escritas no seu coração. Sejam escritas na sua mente e na sua vida. Não permita, por favor, querido irmão que participa aqui comigo, não permita que essas palavras sejam apenas palavras bonitas, que geram motivação e alento, e agora você vai começar a sua semana em paz. Não, só isso não é suficiente. Use essas palavras como modelo de oração e de vida. Esse é o principal, ou talvez o único propósito desse texto na Bíblia. Um texto que brilha, como Jabes, em meio a uma genealogia, em meio a informações que muitas vezes não são chatas.
O autor bíblico, eu vou repetir, movido pelo Espírito Santo, deu uma pausa em informações históricas que têm a sua devida importância, mas ele deu uma pausa para nos mostrar um modelo de vida, um modelo de postura, um modelo de oração. O meu desejo é que você siga esse modelo hoje e sempre.